33, Ó profundidade. Leia, por favor. Isso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aí o versículo 36 diz, porque Dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. olha que coisa tremenda. Paulo dá uma resposta que a gente está falando, mas não explica. Porque ele diz, quem vai explicar isso? Aí ele resume dizendo o seguinte, homem, por dele, por ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Ô Júnior, Sim. voltando aqui esse assunto, Deus não muda. Na verdade, Deus não muda. Mas as pessoas fazem confusão, porque, por exemplo, aquele Pablo Marçal, que ensina as pessoas a meditar, ele aprendeu na igreja, na videira. Inclusive o pastor dele pregando. Uhum. E uma das coisas que mais fez ele alavancar, ele disse que ficou encucado, a Bíblia diz que Deus se arrepende. Aí ele disse que foi para o original e descobriu que esse arrepender significava mudar de rota. Deus não se arrepende. Deus muda de rota. Então foi isso que fez ele crescer na vida. Ele vive hoje sem se arrepender de nada, mas mudando rota. Porque ele diz que aprendeu com Deus. Na verdade, as pessoas confundem, porque Deus muda. Por exemplo, Deus mudou o plano da salvação. Era lei de graça. E as pessoas se confundem, porque Deus muda a rota e as leis dizem que Deus muda. Então isso é muito interessante. É a essência da aula de hoje. Faça a diferença de mudar de rota para mudar. Porque o versículo que leu, Deus, ele promete e não falha, porque se ele falhar, ele está negando ele mesmo. É porque a natureza de Deus, ele é feito de fidelidade. Entendeu? É como esse troço aí é feito de madeira. Aí se você fosse tocar fogo nele e ele não pegasse fogo, ele estava negando. Não é madeira, não. Isso é mentira. Se fosse madeira, ele pegava fogo. Então, se Deus não cumprir, ele nega ele próprio. Exato. Então, é mentira, eu não existo. Se eu existisse, fidelidade existia. A fidelidade não existe, porque não aconteceu, então eu não existo. Então Paulo diz, se Deus não cumprir, ele está negando ele próprio. Assim mesmo. Quer dizer, ele é feito de fidelidade. Como de outras coisas, principalmente o amor. O amor. Só essa colocação. Porque, na verdade, é aquilo que está se falando, né? É a essência de Deus, é isso. Então ele não pode ir contra a essência dele, contra ele próprio. E quando Deus estava falando com Moisés, né? Estava falando com Moisés, aí eu vou destruir esse povo. Aí Moisés disse, Senhor, tu sabes, porque se o Egito souber que tu tirasse da terra e chamamos só para tirar para poder matar ali no deserto, aí Deus mas Deus falou isso, sabe por quê? Porque queria que Moisés falasse do coração do amor, porque Deus é amor. Queria Deus estar trabalhando na vida de Moisés. Vamos aí, diz assim, Israel tem que comer manteiga até que um dia aprenda o meu caminho. Está entendendo? Então é isso, ele pode estar comendo manteiga no deserto, para aprender o caminho. E até Moisés está aprendendo. Então, com certeza. Saber o coração de Moisés, do amor. Deus é amor. Eu sei que a inquietação é grande, eu acho que eu vou logo para a parte que a gente, né? E aí a gente vai voltar aqui para outra coisa, porque é o seguinte. Deixa eu só ler aqui mais 2 versículos, a gente falar sobre essa fidelidade de Deus. Salmo 90, versículo 2, eu vou ler aqui, tá certo? Antes que os montes nascessem, e tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja que está apontando para um tempo que não é o nosso tempo. Se é que é um tempo. Que na verdade não é um tempo. Porque a eternidade a gente não consegue nem dimensionar. E Hebreus 13:8
o escritor diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí a gente entra, irmãos, eu vou pular aqui um tópico que eu ia falar, sobre a questão das promessas de Deus, a fidelidade de Deus, e a gente volta apenas para retomar, porque os irmãos aí já tocaram no assunto. Se Deus não mente e não se arrepende, porque tem textos bíblicos que falam sobre isso, né? Por exemplo, lá em Números capítulo 23, 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria? Quem é que tem aí a Bíblia na Nova Almeida atualizada? Eu. Você? Lê para mim, por favor. Números o quê? Números 23, 19. Preste atenção, irmãos. O texto é assim, ó: Deus não é homem para que minta. Aqui é Balaão falando, né? Você sabe desse contexto desse texto aqui, né? Balaão, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar quem? Israel. Aí ele diz: rapaz, não tem como. Porque Deus já abençoou, né? E aí ele vai e diz assim: Deus não é homem para que minta. Só um minutinho, Felipe. Nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria. Lê agora, por favor. Deus não é homem para que minta, Sim. nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Continuar? Só aí. Onde tem arrepende, tem mudar de ideia, não é assim? É. Você é a Nova Almeida, né? É o novo Almeida atualizado. E é. NA. Aqui de James também tem uma. Eu vou. Leia, porque é justamente as duas versões que tem, não usa o termo arrependimento, e usa a King James e a. Mas leia, por favor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixe de cumprir, afirma que faz e não realiza? Leia novamente, por favor, querido. Deus não é ser humano para que Minta, veja, minta. Todas as versões, essa parte elas se harmonizam. Agora a segunda parte. nem filho de Adão para que se retrate. Se retrate. Tem explicação. Aí entra a questão. Você quer entrar logo ou eu Eu queria só pedir ao pastor Rubens que lesse outro versículo, porque nessa parte final ele diz para que não é homem para que se retrate. Pronto. É a versão. Dê uma lidazinha, por favor, Mas em 1 Samuel. é isso que eu ia ler. Samuel 15, Isso. Ver 11. se ele repete essa expressão. Na mesma versão, King James. 1 Samuel 15:11. Arrepende-me de haver promovido Saul à realeza. Já entra arrependimento. Essa é na King James, né? Não entra, se retrate. Eu vou ler, Felipe, 15, 11, aqui na Nova Almeida, só para a gente ter uma ideia aqui. 35. 15, 11. Lamento. Olha aqui na King James. Na Nova Almeida atualizada. Lamento haver constituído Saul como rei. Aqui tem, na minha aqui, que é a ovelha corrigida, é Samuel dizendo que ele Se arrependeu. Exatamente. Lamentar, eu acho diferente se arrepender. Vamos chegar aqui a essa questão. Então, lá em Números, vamos para as versões, a maior parte das versões. Na maior parte das versões, diz, em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tá certo? Aí, Gênesis capítulo 6, versículo 5, versículo 6. Versículo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então veja, Números 23, 19, diz que Deus não mente, porque não é filho do homem, não é homem, nem é filho do homem porque se arrepender. E em Gênesis 6 e 6, diz que Deus se arrependeu. Na Nova Almeida atualizada fala que o Senhor ficou triste. Ficou triste. Essa filiação doeu no seu coração.
1 Samuel capítulo 15, versículo... Vamos lá, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 diz assim: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Na versão que eu tenho aqui diz assim: também a glória de Israel, que é Deus, não mente nem muda de ideia. Agora é interessante, porque há um contexto do arrepender. Aqui em Gênesis 6, está falando... Sempre existe. Em relação à corrupção, ao maldade do homem, né? Já lá em número 23, já tem um outro contexto. Outro contexto. Já, né? Mas afinal de contas, Deus se arrepende ou não? Como é? Do jeito que a gente entende arrependimento. Porque, olha, não sai ninguém da sala agora. Jeremias. Com calma. Jeremias. Posso vai perto? Pode. Tem vários. Pode ir. Pode falar. Faça uma remissão aí, onde está. Não foi número 23. 19. 23, 19. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 29 e 35. É. E faça uma remissão aí com Jeremias 18. Uhum. A partir do 8 diz assim: se a tal nação contra a qual eu falar, Uhum. Deus dizendo, né? É. Se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. É. Certo? Exatamente. Deus está com a intenção de fazer o mal. Inclusive, essa pesquisa, eu pesquisei na palavra do Senhor, eu tenho esse estudo sobre a palavra mal. Quantas vezes ela aparece na Bíblia, nessa versão, né? E agora tudo vai das versões, né? Das traduções. As traduções, né? E olha, não sei precisar, mas é mais de 30 a 50 vezes Deus dizendo que vai fazer o mal, que vai mandar o mal que eu disse que é. Essa palavra, e 100% do estudo, 70% a 80%, então tudo Velho Testamento. Você vê poucas ocorrências da palavra mal no Novo. Interessante? É. Na graça, né? Aí aqui, o Senhor diz, ele tem um mal preparado, mas se a nação se arrepender, ele também vai se arrepender do mal que ele ia fazer. Aí vamos para frente. Jonas. Ia ler, Jonas? Não, só ainda em Eu pensei que era Jonas. Jeremias aí. Jeremias 18, a partir do 8. Versículo 9. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou rei, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei, dessa vez é do bem que eu disse que ia fazer. Uhum. Então, se ele se arrepender do mal, o senhor se arrepende de fazer o mal, como recompensa. Por favor, leia Jonas capítulo 3, versículo 10. Quem achar primeiro aí, Quem achar primeiro? Jonas 3 e 10. É dentro desse contexto que você está falando. é engraçado. Deus se arrepende de fazer o mal e se arrepende de fazer o bem. Depende do caso. O autor que escreveu essa tradução, 3 e 10. Vamos com calma, né? Jonas 3. Vê se a gente consegue, né, pastor? Vê se a gente consegue. 3 e 10. Leia, por favor. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles fariam. Parece que tem que ter uma Só tem contrapartida. uma saída. Eu não tenho dúvida, só tem uma saída. Deus não se arrepende do propósito. Uhum. Isso aí, Deus vai se arrepender sempre. Deus vai mudar planos, Deus vai dizer isso, isso vai fazer. Agora, o propósito dele é que ele não se arrepende do propósito. Uhum. Por exemplo, ele teve um propósito de dar uma terra prometida aos egípcios, e eles fizeram tudo que não prestou. Mas eles chegaram lá, porque Deus não se arrepende do propósito. Se Deus se arrependesse do propósito, ele desmancha o céu. Porque o homem está fazendo tanta desgraça. Eu não sei uma coisa, eu vou desmanchar isso, você vai explicar. Mas o propósito de Deus, ele não se arrepende. É infalível. Então, esse negócio de se arrepender aí, eu entendo o seguinte, porque
plano que ele fez, quando ele muda a rota, chama-se arrepender-se. Agora, o propósito... O que parece é que o que parece, né, pegando o gancho da palavra nacional, o que parece é que tem coisas para Deus que ele pode abrir mão. Mas tem coisas que ele não pode abrir mão. Desde que não mude o propósito. Então, é como eu digo, essas palavras elas estão dentro de um contexto e elas têm que ser vistas de forma relativa. Porque tem coisas que ele cede. Ele cede ao argumento de Ló, quando ele manda Ló escolher, não é? E o Senhor manda ele para cima das pedras, ele diz, não, eu não quero ir não, porque eu acho que ali eu vou morrer. Ele contesta uma primeira ideia de Deus e ele teme morrer ali, porque só tem pedra e é um deserto, é uma área do deserto. Aí o Senhor responde assim a Ló, quanto a isto estou de acordo. Olha, não é ter mandado ele para as pedras. Mas ele contra-argumentou e Deus responde, tá, quanto a isso eu estou de acordo. Então, parece que tem coisas que ele cede, mas tem coisas que ele não cede. Desde que não muda o propósito. Irmãos, essa discussão ela é importante, sabe por quê? Porque se a gente não tiver a compreensão de que Deus não muda, quem está falando que Deus não muda, não é assim? Aí a gente não tem a confiança nas promessas dele. Qual é a lição? As promessas de Deus são infalíveis. Então aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele não vai se arrepender disso. A questão do arrependimento, ela está dentro desses contextos que já falaram aqui. E eu queria assim, trazer, assim, só para a gente pensar o seguinte. Imagine um Deus, como a gente já falou aqui, que é um ser eterno, é um ser espiritual, é um ser que a gente não tem condições de dar conta dele. Como é que ele vai falar para mim e para você numa linguagem acessível? Tem que ser através daquilo que a gente entende. Concordam? Então vejam bem, existe na Bíblia algumas expressões de Deus que fogem totalmente àquilo que a gente pode imaginar de um Deus. Vejam bem, eu até trouxe aqui porque aparentemente isso parece um paradoxo. Deus se arrepende, um texto diz que Deus se arrepende e outro diz que Deus não se arrepende. Parece um paradoxo. E o paradoxo é algo interessante. O pastor Eliseu falou uma coisa aqui, já faz alguns cultos atrás, e eu me lembrei. O paradoxo não necessariamente é uma contradição. Apesar de ser uma contradição aparente entre duas ideias contrárias, mas ela tem ela ressignifica, é assim que fala, né? Ressignifica, ela tem um significado importante. Por exemplo, eu trouxe aqui, tem um texto de Vinícius de Moraes que diz assim, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Tem um de Renato Russo, que é aquele cantor, que diz assim, já estou cheio de me sentir vazio. É um paradoxo. Como é que você está cheio de se sentir vazio? Paulo diz lá em Romanos, ele disse que, na verdade, falando da lei, né? Ele disse que a lei que era para a vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado que estava em mim me enganou. Mas, na verdade, o mandamento é santo, justo e bom. Mas... Só que conduz à morte. Aí outro diz assim, Luiz Vaz de Camões diz assim, o amor, olha que coisa interessante, o amor é ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não sente? Estou cego. Carlos do Bom de Andrade. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Como é que você arranca os olhos e vê? Quer dizer, é um paradoxo, mas você entende ou não entende o que ele quer dizer? Aparentemente tem uma contradição, mas você entende. Na Bíblia, irmãos... Eu sabia que ele fosse convertido também. Hein? Não, a gente está citando aqui, mas não é doutrina bíblica para vocês seguirem ele, não. É apenas mostrando... Quem sabe, né? Eu agora parei e pensei, quem a gente pode garantir que um desses não aceitou Jesus, né? Eu já ouvi que Cazuza, no leito de morte, alguém falou que ele... Eu já ouvi. Eu não fecho nada, irmão. Quem sou eu? Deus é quem... Não é, sem nenhuma formalidade. Né? Olha, olha, a gente tem exemplos vários aqui de pessoas que estão, às vezes, na UTI.
e alguém sente Deus de falar o evangelho, chega lá, fala, a pessoa não está nem falando, mas alguém diz assim, aperte minha mão, faça um gesto, a pessoa faz. Então, passou, meu amigo, isso aí é com Deus, não é comigo não. Então, não sei se tem um irmão Renato Russo aí. Esperar chegar a luzinha para ter a surpresa. E que a surpresa não seja a gente que não chega, brincadeira, né? Mas vamos lá. Olha, a Bíblia, ela tem várias expressões, porque aquilo, Deus, tem que olhar o horário, né? Deus, ele para se comunicar conosco, ele tem que transmitir no nosso entendimento. Concordam comigo? Você já imaginou Deus falando da coisa mais simples, dentro da grandeza dele, a gente ia entender, irmão? Não ia. Ele tem que usar. Por isso que na Bíblia, existem algumas figuras de linguagem que chamam de antropoformismo, antropopatismo, o comentário fala sobre isso, que eles são recursos de linguagem que atribuem a Deus características humanas. Por exemplo, lá em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor. Não sei se espiritual tem olho? Coração, Tem ou não tem? coração de Deus. Coração de Deus. Ser espiritual, os olhos dele é no entendimento. Não, eu sei, mas os olhos é o entendimento. Isaías 66:1 diz assim, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Aí, Êxodo 7:5 assim, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito. Então, são coisas que Deus usa. Salmo 36:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele foi feito, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Salmo 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. São expressões, por exemplo, Salmo 89:10, tu abateste a Raabe, como se fora ferida de morte, com o teu braço poderoso espalhaste os teus inimigos. E aqui um exemplo que cai aqui para o antropopatismo, que é atribuir a Deus emoções humanas. Por exemplo, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Deus fica triste? Mas o texto diz que não entristeçais. É um recurso para Deus falar que Deus sente, Tornar inteligível ao homem. compreensível ao homem. Provérbios 6:16. Estas coisas o Senhor odeia. O ódio é um sentimento humano. A ira. Gênesis 8:1 tem uma passagem que eu acho interessante. Quando 8:1 não, 6:1, né? 3:1, peraí. Deixa eu ver aqui, confirmar. 8:1. Quando, depois do dilúvio, aí Deus chega para... Um texto diz assim, e então Deus se lembrou de Noé. E Deus esquece? Mas ele está muito claro. Não, eu sei, eu estou dizendo que esse recurso, né? Se lembrou. Então é um recurso para a gente entender. Por exemplo, Gênesis... Aí, no momento, que a pessoa do Senhor é muito importante, é o tempo de Deus, né? Gênesis capítulo 3, versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? A gente sabe que são recursos linguísticos que são utilizados para atribuir a Deus coisas que a gente entende, emoções, situações que a gente entende. Baseado nisso, irmãos, a gente percebe que o arrepender-se é um desses recursos. Olha, no original, e é interessante, porque quando, no Antigo Testamento, quando se fala de arrependimento associado a Deus, é um verbo. Mas quando é do homem, é outro verbo. No original, é Naham para Deus. Que sabe o que significa Naham? Dor, tristeza, pesar e também arrependimento. Eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a pessoa se arrepende, ela sente o quê? Tristeza, ela sente dor,
remorso. Tudo de ruim. É interessante, né? Então, quando você vê um texto dizendo que Deus se arrependeu, claro, calma, porque a gente vai chegar mais na frente, né? É porque é muita, Não, tem que ir devagar mesmo. sem muitas informações. Tem que devagar. Veja bem, Pode correr com isso, não. quando a palavra diz Deus se arrependeu, é mais no sentido de que ele se sentiu pesaroso. Aí aquela história, mas Deus fica triste? Deus fica... É não, porque ele está transmitindo o que seria o sentimento dele para a gente entender, para a gente compreender. Por isso que as versões mais atualizadas, como a Nova Almeida, a King James, não usa mais o verbo arrepender-se, e sim pesar, ficar triste. Exatamente. Aí você diz assim, não, mas não significa arrepender, significa também. Deixa eu fazer um comentário. Mas deixa eu só fechar aqui, porque senão eu me perco. Veja bem, Naham, que é o verbo utilizado, e aí você vai dizer assim, mas isso é no hebraico. Mas vocês lembram que no período da intertestamentário, tá ruim hoje para mim, viu? O período bíblico, né, entre os 400 anos, entre Malaquias e João Batista, né, e a Jesus, a Bíblia hebraica ela foi traduzida para o grego, uma tradução chamada Septuaginta, certo? E é interessante que quando eles traduziram para o grego, eles traduziram para uma palavra no grego que é metamelomai. Isso em relação a Deus, que tem o mesmo sentido de pesar, de ficar triste. Já quando o texto fala do homem, arrependimento do homem, o texto é bom aula dessa com recurso, né? É porque, enfim, não, falha minha. Eu sou o pecador que sou eu. Me perdoem. Mas no original, para o homem, não é Naham, é Shub. Significa, sabe o quê? Voltar atrás, retornar, converter. Aí dá a ideia que a gente entende de arrependimento, que é se converter. Quando a gente prega o evangelho, e aí no final a gente faz um convite, um apelo, se converta dos seus caminhos. Se arrependa. Esse retorno, essa conversão, mude de rota. Então veja que o próprio texto ele dá essas informações. Então, para Deus é Naham, que significa arrependimento, mas necessariamente no sentido de pesar. O que é que o texto diz no capítulo 6 de... E aí, irmãos, isso aqui, me perdoe, isso aqui dá uma pregação. Capítulo 6, vamos para o capítulo 6, né? De Gênesis, versículo 5. Por favor, abram aí. Veja, uma aula como essa é uma aula apenas para a gente despertar, tá? Aqui a gente vai estudando. Não tem como se dar conta. Veja que coisa interessante esse contexto para dizer que Deus se arrependeu. Eu vou... porque a minha é NAA. Deixa eu ler aqui na corrigida. Porque a corrigida... Oi? 6, 5. Eu vou... Só um minutinho. Veja que informação importante. Deus viu, na versão que eu tenho aqui, a maldade das pessoas que havia se multiplicado na terra. E olha que coisa interessante. E que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. É humana. Entender. Que naquele momento, e assim, pastor, é interessante porque naquele momento Deus ia fazer uma coisa. O que é que ele ia fazer? Destruir a vida com água. Então Deus está dando a informação do porquê da decisão dele. Para mim e para você. Mas ele já sabia. E aqui ele está dizendo o seguinte, que naquele momento ele está dizendo, olha, isso pesou para mim. Isso chegou para mim. Continue. Sim. Liga. Agora o 6.
6. E o Senhor se arrependeu de Deus criado e colocado na terra. Isso me causou imensa tristeza. Olha, Essa é a transformadora. é interessante que na versão que eu tenho então o Senhor ficou triste por haver feito o homem. Deus fica triste? Imagina, Não fica, irmão. Deus, Mas ele tristinho. é tristinho, é angustiado, se sentindo mal. Mas ele está dizendo isso para que eu e você entenda que o pecado causa é contrário, traz uma contrariedade a Deus. Diga. O Senhor falou aí que é Deus. Será que Deus não sabia onde Adão estava, né? Adão, onde está? Onde estás? Mas, antes da criação, Deus não já sabia que Adão ia pecar? Mas a Bíblia diz que na eternidade ele já tinha o plano, o propósito, como o pastor Arnaldo falou. Por acaso, Deus está. Ele já sabia que Adão tinha comigo também. Uhum. Por acaso, Essa é uma linguagem. Então a gente tem que entender que a Bíblia ela foi feita para que a gente entenda. Isso aí não é importante. Mas não é a completude de Deus, irmão. Porque Deus não dá para a gente entender. Tiago diz que ele tem ciúme. Sim, pronto. Ciúme. Outro fala zelo, né? Ciúme, zelo. Aí o cara, para disfarçar que está com ciúme da mulher, tem um zelo por você. Mas na verdade ele tem ciúme. Né? Lá em Mateus, quando Jesus diz assim, se um homem se levantar com 10 mil e ver que na frente tem 20 mil, então o que é que ele faz? Ele vai vencer, vai preparar a paz e faz paz com Deus. Deus é forte. Então o homem se adiantar e Deus retroceda, porque você vai morrer. Está entendendo? Então o homem vai ver aquele negócio tão pequeno e se arrepende. Mas Deus se arrependeu do mal que ia fazer? Não. Ah, você mudou, retrocedeu? Também eu vou lhe abençoar. Eu me lembrei de Acabe, quando Acabe se jogou no chão e jogou de terra, está vendo, Elias? O que é que Acabe está fazendo? É. Eu vou matar ele, mas eu não vou matar a coordenação, eu vou tirar o reino dele, não. É. Vou tirar Dos seus filhos, é. Então, aos poucos, o homem, se compreender Deus, se aproximar de Deus, entender, ele vai ser uma bênção. É. Diga aí, meu querido. Lá. Eu interrompi você naquela hora porque eu tava. É para não deixar fugir o raciocínio. Não, mas vai certo. Você vai andando. A questão que você Tocou. estava falando sobre a questão do conhecimento de Deus. Como é que Deus faz para tirar do conhecimento dele e rebaixar e trazer isso para o É rebaixar mesmo. né? Trazer o nosso nível, né? Obrigatoriamente tem que passar pela figura pela linguagem. Aí vem a questão do hebraico, uma palavra idêntica no grego e para o português, como é que fica? Às vezes o desafio é maior para cá, gente, Só né? que o problema, então, isso é uma coisa séria, porque para esse conhecimento sair de lá e entrar aqui, obrigatoriamente ele tem que passar por aqui. É. E isso aqui muda de nação para nação. É o que dá o problema da linguagem. Tudo bem, é importante estudar isso aqui para levar isso em consideração. Agora, isso também abre porta para outras coisas. Por quê? Se a palavra genuína de Deus, para entrar aqui, ela tem que passar por um ambiente intelectual deformado pelo pecado. Estou entendendo o que você quer dizer. Por quê? É. Foi o caso de Paulo. É. A palavra da salvação é genuína. Mas o pecado que estava em Paulo fez ele interpretar de forma errada. Por isso que ele diz, na verdade, o mandamento que me era para a vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado que estava em mim me enganou. Esse pecado está presente em todo mundo. É. Então, uma vez, há muitos anos, meditando sobre isso, o Senhor me fez pensar da seguinte forma. Você já reparou que se você pegar um copo d'água desse, quando você coloca o dedo, ele não aparece, ele aparece deslocado? Desfocado. Não, Deslocado. deslocado. É. Refração. Que tem um fenômenozinho É. físico que dá o nome. Porque o ambiente da água, por uma explicação físico-química, vai deslocar a imagem do real ponto onde o seu dedo está. O índio sabe disso. É uma espécie de refração. Quando o índio vai atirar num peixe, ele nunca atira onde ele está vendo. Porque ele sabe que o peixe está deslocado.
E a água, o meio aquoso desloca aquilo que ele vê. Então ele atira desfoca, atrás. né? Ele dá o desconto e atira atrás. Atrás da imagem. Aí ele acerta. Porque se ele acertar... Se ele atirar aonde direto, tá vendo, ele erra. ele atira na frente. É basicamente o que acontece quando a palavra entra nesse ambiente aqui, ó. Ela sofre um deslocamento em relação ao centro e à verdade. Onde é que isso vai dar problema? Em toda a Bíblia. Porque aqui em Gênesis 2, 5, Deuteronômio 2, 5, por exemplo, deixa eu ler para os irmãos. Rapidinho. Gênesis 2, Deus dando determinações ao povo do Egito, quando chegasse em terra alheia, o que é que deveria fazer para fazer os sacrifícios para Deus. O cenário é esse. Então Deus diz assim, Deuteronômio 2,6: comprareis deles, dos habitantes dessa terra, a preço de, aqui diz dinheiro, aí diz aonde? O que é que diz aí? Deuteronômio 2,6: a preço de dinheiro. Preste bem atenção. Alimentos para comer, claro, são peregrinos, vão para uma terra distante. Vai levar uma tropa, não vai levar dinheiro, não? Então, quando chegar lá, você compre alimento, compre água, compre os animais para fazer o sacrifício. O cenário é esse. Comprareis deles a preço de dinheiro alimentos para comerdes, e também comprareis deles a preço de dinheiro água para beberdes. Fala o quê? Pague por todo alimento que comer e pela água que beber. Pronto. Aqui a gente está em Deuteronômio 3.000 anos atrás. Mas a história que diz que a primeira aparição de uma moeda com a efígie do imperador aparece no tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Aqui eu estou mil e tantos anos para trás. Então, nessa época aqui, a modalidade de comércio era o escambo. É a troca de produto por produto. Mas está escrito, compre com o seu dinheiro. Então, provavelmente, Quem está escreveu? escrito assim para que a gente entenda. É atualizado. Quem fala assim, escândalo, 99%. Não ia entender. Era troca de produto. Mas Agora, aí quando fizeram atualizar, entender, chamaram isso. Para entender. Isso aí. tem que levar em Mas é consideração. uma coisa muito importante aí, é que não muda a essência da mensagem. Não. Entendeu? Não muda a essência. O problema é quando muda a essência da O mensagem. problema são os letristas. Sabe quem são os letristas? Vai Alguns encerrar que eu vou podemos. ficar fazendo isso ali fora. Esse pessoal que adora a Que a letra. gente está fazendo um negócio aí com a mídia. Aí fica procurando na letra. Por exemplo, uma questão que está se levantando agora aí na internet: mulher pode ser pastora? Rapaz, aí você vai ver alguns Nicodemos mostrando na Bíblia toda, que não tem previsão. Não tem. Ele está procurando na letra. Mas quando você vai para a graça e você ultrapassa o nível de voo, vai lá para cima e vê que na graça o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, os jovens terão visões. Quando você vê o derramamento, aí vem outra pergunta: por que é que também não pode? Porque vai ver lá nos 4 evangelhos, Jesus não chamou nenhuma mulher para ser discípula. Sim, se for procurar na lei. Se ele chamasse, ia... Mas você vai ver Débora assentada embaixo da palmeira, a única mulher juíza e profeta. Então, se o Senhor, no meio machista da época, cultural da época, só chamava homem para ser profeta, resolve chamar uma mulher, aí vem uma pergunta inevitável: por que uma mulher não pode ser, pastora? Mas você pega os adoradores da letra, como o Batista e o assembleano também, o Osiel, é do mesmo jeito. É falador, é esbanjador, mas está lendo letra de lei. Quando o que impera na graça é a lei do entendimento. Como é difícil, é por isso que é difícil, pastor, pegar o crente hoje na graça e puxar ele da lei para a graça. Ele não quer vir, não. Por quê? Porque a letra é muito tentadora, é muito sedutora. É como se a Bíblia fosse um manual. Pode comer acarajé, pode ir para a praia, pode ir para cinema. Não é? ele dá uma resposta mais objetiva. Que a gente... Irmãos, rapidamente.
Porque não vai dar, né? Mas rapidamente. É o contexto que vai explicar isso. Inclusive esse contexto aqui, ele vai dizer no versículo 8, que porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aí aqui entende que a graça de Deus está aqui. Então, no contexto, a gente vai entender que Deus, ele não se arrepende como o homem se arrepende. O homem se arrepende de pecar, o homem se arrepende por mudança de rota, porque quer aperfeiçoar, quer melhorar, aquilo que a gente falou no início. Né? Deus não. Ele pode mudar a ação dele. E como disse o pastor Arnaldo, o propósito permanece o mesmo, porque ele é imutável. Deus é imutável, Deus é fiel. É tanto que eu vou rapidinho, não vai dar tempo, mas deixa eu ler aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 10 e 14. Olha o que é que diz aqui. O plano é este. No devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz tudo o que ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primogênitos, a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês, escrevendo para os Efésios, né? Também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Para terminar, porque já terminou inclusive. Hebreus 6, 17, 18. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Jamais se arrependeria. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao que nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Então, a aula, eu ia explicar melhor, mas não dá. Deus é soberano, ele é fiel. Agora, como é uma aula, a gente tem que trazer outras nuances. A gente não pode ser... a gente tem que trazer as outras nuances, as outras explicações. Agora, irmãos, é um tema muito interessante. É uma coisa que a gente tem aí panos para manga para estudar. Agora, no final de tudo, voltamos para o título da lição. As promessas de Deus são infalíveis. E a gente tem que ter essa segurança. Porque é assim que a gente tem paz, a gente tem alegria, tem consolo, tem conforto, diante de tantas adversidades que a gente enfrenta na vida. Porque, eu não sei vocês, mas a gente está saindo de uma luta, Deus dando vitória e já tem outras. Porque faz parte da vida. Mas a gente não se desespera, a gente não fica... Até pode passar um momento de angústia. Isso faz parte da nossa natureza. Mas a gente tem certeza que fiel é o que prometeu, ele está no controle. Eu já fui questionado por várias pessoas, porque a Bíblia diz que Deus não mente, Deus não se arrepende. Se arrepende. Então, isso é muito forte, está espalhado nas pessoas, muita gente procurando. Mas eu sempre, nunca me abalei, eu sempre dou essa resposta. Deus, ele se arrepende em questão de mudar. O plano dele naquele momento. Agora, o propósito permanece. É o mesmo. Então, a mensagem, as palavras bíblicas, tem palavras que é diretamente falando do próprio Deus, mas tem palavras que é Deus falando, mas tomando referência ao homem. Aí um contexto É verdade.